Bom, pessoal, continuando com nossa aula sobre planejamento de lucro ou orçamentos, nada melhor do que nós darmos um exemplo prático e resolvê-lo passo a passo com cada um dos orçamentos para que nós entendamos melhor como funciona o processo orçamentário. Então, nós vamos partir de um exemplo de uma empresa que está projetando o seu faturamento, sua produção, sua venda, tudo para o próximo ano. Nós vamos pegar um período daquele próximo ano, ou seja, nós vamos fazer um orçamento para um trimestre, para o segundo trimestre mais especificamente, e passo a passo, a partir dos orçamentos de venda, nós vamos montar e chegar até o balanço patrimonial projetado. Então nós vamos seguir todos os passos da montagem de um orçamento. A primeira coisa que nós temos que fazer para começar um orçamento é pegar as informações necessárias. Então, eu vou passar por todos os dados do exemplo e depois nós vamos retornar ao início e ir elaborando esses orçamentos, um de cada vez, até que nós cheguemos no orçamento mestre, cheguemos na demonstração de resultado, cheguemos no balanço patrimonial. Com isso, nós vamos ter todos os orçamentos montados. Então, o que diz esse exemplo nosso aqui? Ele diz que a Royal Company está preparando os orçamentos para o trimestre que termina em 30 de junho. As vendas orçadas para os próximos 5 meses são... Então, ele orça inicialmente o volume que ele vai vender em unidades. Vejam que aqui, para facilitar, nós temos uma empresa com um produto único. É lógico que, à medida que aumentam os produtos, isso aqui vai ganhando complexidade. E por que ele está orçando para o trimestre que termina em 30 de junho, mas, ao mesmo tempo, ele faz projeções para 5 meses? Ou seja, ele ultrapassa junho, ele vai em julho e agosto. Nós vamos ver isso à medida que nós formos caminhando e desenvolvendo o orçamento, nós vamos ver que nós realmente temos necessidade de fazer uma projeção de vendas para 5 meses, mesmo que o orçamento seja para um trimestre. Então, está aqui colocado: abril 20 mil unidades, maio 50 mil, junho 30 mil, julho 25 mil, agosto 15 mil unidades. Não basta quantidade. O que é que nós precisamos também? O preço de venda e como essas vendas são recebidas, para que nós possamos montar o nosso cronograma de vendas. Então, cada unidade é vendida a R$10, todas as vendas são a prazo, então eu não tenho vendas à vista. E a forma como a Royal recebe é como? 70% no mês que ela vende, 25% no mês seguinte à venda. E 5% é incobrável. Outra coisa importante é quanto havia de saldo a receber no primeiro mês do orçamento. Então, como eu estou fazendo para um trimestre que termina em 30 de junho, eu estou fazendo abril, maio e junho. Eu tenho que saber como começa o primeiro mês. Ou seja, o meu saldo no dia 1º de abril é igual ao saldo que terminou no dia 31 de março. Ou seja, eu tinha 30 mil a receber no dia 31 de março. Continuando. A gerência da Royal Company deseja que o estoque final
seja igual a 20% das vendas orçadas no mês seguinte, em unidades. Então, se eu planejo vender 20 mil unidades em abril, em março eu tenho que ter terminado com 20% daquelas vendas que eu planejava vender em abril. E terminei. Porque se eu planejava vender 20 mil, daqui em 31 de março eu tinha 4 mil unidades disponíveis. Na Royal Company são necessárias 5 libras de material, ou seja, de matéria-prima, para cada unidade de produto. Vejam que aqui eu passei de um orçamento de vendas para um cronograma de recebimento e já estou indo para um orçamento de produção. Eu já estou vendo como essa produção se dá. Eu preciso de 5 libras de matéria-prima para cada unidade. Aquilo que eu vou ter em estoque de matéria-prima tem que ser igual a 10% da produção do mês seguinte. E em 31 de março eu tinha 13 mil libras de material. Nós ainda não calculamos ainda quanto nós vamos produzir em abril. Tá? Mas eu preciso, quando eu for fazer esse orçamento, dizer que eu preciso ter em material no mês anterior 10% da produção do mês seguinte. Eu terminei em março com 13 mil libras de matéria-prima. Cada libra me custa 40 centavos. Né? Metade das compras de um mês é paga no mês da compra, a outra metade é no mês seguinte. E no dia 31 de março eu tinha 12 mil no meu saldo de contas a pagar. Continuando aqui as informações para o orçamento de produção, porque aqui eu só falei de matéria-prima. O orçamento de produção é composto de 3 elementos: matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos. Então, o próximo passo é eu saber quanto de mão de obra direta eu preciso para produzir. Cada unidade requer 0,05 horas, ou seja, 3 minutos de mão de obra direta. Como é que eu sei isso? Multiplica 0,05 por 60 minutos. Eu preciso de 3 minutos de mão de obra direta. A empresa possui uma política de não demissão para que todos os funcionários recebam 40 horas de trabalho por semana. Vejam que esse é um exemplo que veio dos Estados Unidos, onde existe uma flexibilidade, só que se encaixa muito bem aqui no Brasil, onde não se tem demissão. Ou seja, eu tenho que pagar as 40 horas de trabalho. Às vezes até mais, às vezes 44 horas. Depende da combinação, depende do sindicato. No caso aqui, todos os funcionários recebem 40 horas de trabalho por semana. Eles são pagos a taxa de R$10 por hora. Não importa quantas horas eles tenham trabalhado. Quando nós falamos em taxa paga para a mão de obra direta, eu já incluo aqui todos os encargos. Então está aqui INSS, FGTS, uniforme, está tudo aqui dentro. Cada funcionário me custa R$10 por hora. Nos próximos 3 meses, eu vou pagar no mínimo 1.500 horas por mês para a minha mão de obra direta. Então aqui é o segundo elemento do meu orçamento de produção. O terceiro elemento do orçamento de produção vem a seguir, que são os custos indiretos de produção. Como é que eles são aplicados na Royal? Eles são aplicados com base na mão de obra direta. E a taxa variável de custos indiretos de produção é de R$20 por hora de mão de obra direta.
Os custos indiretos de produção fixos são de 50 mil por mês, o que inclui 20 mil de custo não monetário. O custo não monetário é aquele que não sai do meu bolso, é um custo não desembolsável. E aqui nós estamos falando principalmente de depreciação. Então, com esses 3 elementos, eu consigo montar o meu orçamento de produção. O próximo orçamento é o orçamento de despesas gerais, administrativas, de vendas. E aqui, esse orçamento na Royal é dividido em componentes variáveis e fixos. As despesas variáveis de vendas e administrativas são de 50 centavos por unidade vendida. Já as despesas fixas são de 70 mil por mês, sendo que eu tenho aqui embutido 10 mil em despesas não desembolsáveis, não representam saída de caixa, que é principalmente a depreciação. Só que não basta isso, eu preciso também de outras informações. Por exemplo, ela tem uma linha de crédito aberta, de 75 mil dólares, ou reais aqui, mantém um saldo mínimo de caixa de 30 mil, os empréstimos acontecem no primeiro dia do mês e as amortizações no último dia, paga um dividendo em dinheiro de 49 mil em abril, vai comprar 143.700 de equipamentos em maio, e 48.300 em junho. Todas essas compras serão pagas em dinheiro. Tem um saldo de caixa do dia 1º de abril de 40 mil. Aqui eu tenho informações para o meu cronograma de desembolso total, né? E eu preciso de informações também para o meu balanço patrimonial, né? Porque o balanço patrimonial tem outros elementos, e aqui eu forneço esses outros elementos. Ela tem terrenos 50 mil, ações ordinárias 200 mil, lucros retidos no dia 1º de abril 146.150 e possui máquinas e equipamentos no valor de 175 mil. Então, com isso, vamos preparar esse orçamento completo para a Royal.